Bom dia, turma! Hoje é segunda-feira, dia 4 de outubro de 2021. E em língua portuguesa, nós iremos fazer a atividade que se inicia na página 100 e vai até a página 102. Nós vamos estudar gênero e número e a concordância com o substantivo. Lembrando que substantivo é a palavra que dá nome aos seres. Substantivo é uma classe de palavras que nomeiam os seres. Nessa atividade, nós vamos ver como as outras classes de palavras devem concordar com o substantivo. Isso quer dizer, como devem combinar com o substantivo em gênero e número. Gênero é feminino e masculino, e número é singular e plural. Vamos à atividade. No número 1 temos: leia a tirinha do ratinho Nick Náusea para responder à atividade. E aqui nós temos a tirinha com 1, 2, 3 quadrinhos. Então, no primeiro aparece aqui, né, o gatinho e o rato. Sou o único rato das redondezas. Ele está falando. Vejam que o balão tem uma linha contínua e está apontando para o rato. No segundo quadrinho, tá tchuf, tchuf, tchuf. O gato tá mergulhando o rato em um balde de água. E no finalzinho, no terceiro e último quadrinho, tem: os gatos só me usam para dar um gostinho no leite. Aí tá saindo, né? O rato aqui, olha, todo cansado, desanimado, e o gato bebendo o leite. Então, olha aqui. Aqui o autor dessa tirinha é Fernando Gonçalves, a tirinha de Nick Náusea, São Paulo, da editora Devir, no ano de 2002, e a página do quadrinho é a página 5. Aqui está a referência de onde foi tirado o texto. Lembrando que a tirinha, né, é um gênero textual, geralmente usado para transmitir mensagens, ideias com humor, né? São situações do cotidiano tratado de forma bem humorada. Então, aqui nós temos a letra A. Gato costuma comer rato. Então, por que esse gato da tirinha não comeu o rato? Então, vocês vão dar a opinião de vocês e responder por que este gato não comeu este rato. Letra B. Reescreva as falas de Níquel, que é o ratinho, dos quadrinhos 1 e 2, trocando os substantivos rato e gatos pelo substantivo rata e gatas. Então, aqui está a fala do ratinho Níquel. Então, aqui está a primeira fala e aqui está a segunda fala, no primeiro e no terceiro quadrinho. Então, aqui nessas falas, vocês vão encontrar a palavra rato e gatos. Então, vocês vão trocar por rata e gatas. Então, aqui vocês vão dizer: sou, essa palavra rato vai trocar, né, pela palavra rata. Então, vocês vão ver que vai haver mudança. Vocês também vão precisar trocar, mudar alguma coisa aqui para combinar com a palavra rata. Do mesmo jeito aqui, quando vocês chegarem na palavra gatos, vocês vão trocar esse gatos por gatas. Então, vocês vão perceber que há necessidade também de fazer algumas alterações aqui, porque o substantivo aqui é masculino e vocês vão trocar por um substantivo feminino. Então, algumas outras coisas também vão mudar aqui. Esse é o espaço em que vocês vão reescrever essas duas falas aqui. Então, na letra C, o que foi que você notou? Quando você responder a letra B aqui, você vai ver que precisou haver algumas alterações, algumas mudanças, algumas palavras tiveram que mudar para combinar com rata e gatas. Então, vocês vão ver o que aconteceu e explicar aqui que algumas palavras tiveram que ser mudadas para combinar
né, com os substantivos que vocês trocaram. E letra D. Quais palavras foram modificadas para combinar com a mudança dos substantivos? Então, vocês vão lá, vocês vão ver quais foram as palavras que vocês tiveram que mudar. Aí, vocês vão responder aqui. Escreva como a palavra era e como a palavra ficou. Então, por exemplo, aqui, olha. Sou o único rato. Quando vocês trocarem por rata, vocês vão ter que escrever sou a única rata. Então, essas palavras aqui, elas mudaram. Tem aqui o único, vai ficar a única. Então, é isso que vocês vão colocar aqui. Do mesmo jeito aqui. Os gatos só me usam para dar um gostinho no leite. Vocês vão trocar gatos por gatas. Então, aqui vai ter que mudar. Os gatos vai ficar as gatas. Então, esse os vai mudar para as e vocês vão escrever e explicar aqui. Agora, observem. Aqui nós temos o gato, os gatos. A gata, as gatas. As palavras o, os, a e as concordam, quer dizer, combinam com o substantivo para indicar o gênero, que é masculino e feminino. E o número também, que é singular e plural. Vejam bem, aqui, olha, o O é masculino, singular, porque só está indicando um gato. O os aqui é masculino e no plural, porque está indicando que são vários gatos. Aqui o a está no feminino e no singular. E o as está no feminino e no plural. Agora, vamos passar para a página 101, número 2. Leia as capas destes livros. Então, aqui nós temos vários livros, não é isso? E vocês vão prestar atenção nas capas, nos títulos das capas de cada um deles. Gastem tempo observando bem direitinho. Depois, escreva os títulos conforme o que se pede, tá bom? Então, aqui. Letra A. Títulos com substantivos acompanhados das palavras o, os, e uns. Então, vocês vão procurar aqui e vocês vão escrever esses títulos aqui. Títulos com substantivos acompanhados das palavras a, as, uma e umas. Então, vocês vão pesquisar quais são os títulos aqui e vocês vão escrever nesse espaço aqui. Aqui embaixo, olha, as palavras o, os, a, as, uns e umas são artigos. Então, olha só, esses daqui, artigos, também, né, são palavras. Então, os artigos mudam para concordar com o substantivo. Então, essas palavras aqui, elas acompanham o substantivo, porém, elas têm que mudar, elas têm que combinar com o substantivo. Se o substantivo for masculino, no singular, é utilizado o. Mas se for masculino no plural, tem que utilizar os. E assim vai se mudando para cada um deles. O artigo é uma classe de palavras que a gente já estudou, então tá ficando como uma revisão. E aqui na página 102, nós temos, leia o quadro a seguir. Então, aqui nós temos o quadro dos artigos, não é isso? Artigo, classe de palavra que acompanha o substantivo, não é isso? Aqui nós temos os artigos definidos e os artigos indefinidos, não é isso? Então, olha só. Pertencem ao gênero masculino os substantivos acompanhados dos artigos os, e uns. Então, se acompanhar com esses aqui, eles são masculinos. Mas se for acompanhado de a, as, uma e umas, esse será um substantivo feminino. Leia os substantivos do quadro. Então, aqui nós temos elefante, leoa, cavalo, ovelha, pavão e aluna. São substantivos, porque são palavras que dão nome aos seres. Aqui está dando a animais, não é isso? E aqui, pessoas. Pense no artigo que acompanha cada um deles e separe-os em masculino e feminino. Aqui nós temos uma tabelinha de masculino
e feminino. Então, elefante. Elefante é uma palavra masculina ou feminina? Basta você pensar em qual artigo acompanha elefante. Eu posso dizer a elefante, eu posso dizer o elefante. Então, pensem direitinho e coloquem. Leoa. O que é que eu utilizo para acompanhar leoa? É o artigo a ou é o artigo o? Então, para saber se o substantivo é masculino ou feminino, tentem combinar eles com os artigos ou masculinos ou femininos. E aí vocês separam os substantivos aqui. E para finalizar, no nosso caderno de língua portuguesa, nós vamos organizar o que estudamos. Então, palavras que acompanham os substantivos. Os artigos, olha só. Esses são os artigos. Então, concordam com os substantivos em gênero, que é masculino e feminino, e número, que é singular e plural. Mas nós temos também os adjetivos. Os adjetivos também concordam, tem que combinar com o substantivo. E os artigos, eles indicam qualidades ou características dos substantivos. Então, esse quadro aqui deve ser organizado bem direitinho no caderno de vocês.